Vivemos num tempo em que quase tudo é descartável. Os valores mudam, as verdades são relativizadas e os compromissos são negociáveis. Mas a Escritura apresenta-nos algo que não pode ser perdido, alterado ou abandonado. Aquilo a que o apóstolo Paulo chama de o bom depósito. No vídeo passado falei-vos acerca do bom propósito de Deus. Neste vídeo eu quero desafiar-te a ficares até ao final para aprender sobre o bom depósito de Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, não fala como um teórico distante, mas como um apóstolo prestes a morrer. Ele estava preso, sentenciado à morte. Então o objetivo era passar às gerações futuras aquilo que ele próprio recebeu do próprio Deus. As suas palavras ecoam como que um testamento espiritual para a Igreja de todos os tempos. Guarda o bom depósito. Encontramos isto na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1 e versículo 14. De que depósito se trata? Sabemos que é um depósito valioso. Sabemos que é um depósito que é confiado, ou seja, não pertence a quem o guarda. O depósito não é de Timóteo, não é de Paulo, não é da Igreja. O depósito pertence a Deus. E de que trata este depósito? Trata-se do Evangelho de Cristo. Trata-se da sã doutrina apostólica. Trata-se da verdade revelada, completa e suficiente. Paulo tinha afirmado na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 11, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. Devemos então perguntar-nos por que e em que contexto o depósito foi confiado a Timóteo e por quem? Ora, no contexto histórico em que Paulo estava a viver e a escrever esta carta, havia falsos mestres que estavam corrompendo a Igreja. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, os versículos 3 a 7, ele diz-nos: quando eu estava de viagem rumo à Macedónia, roguei-te que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem de fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loucacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem outras observações, ou ousadas observações. Portanto, havia falsos mestres que se estavam a levantar. Havia especulações, heresias e até sobre o uso indevido da lei. Muitos estavam abandonando a fé por medo ou por conveniência. Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, falava dizendo que muitos o tinham abandonado. Aliás, ele diz: todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, eu cito Figelo e Hermógenes. Portanto, Paulo está preso, está prestes a morrer, à sua volta vê-se levantando falsos mestres, então ele dirige-se a Timóteo e diz: guarda o bom depósito, porque ele sabe que a sua partida é iminente. E sabe também que Timóteo era uma pessoa jovem
e um pouco tímido. Então ele precisava ser encorajado. O depósito é confiado, repare só, em tempo de crise, não de conforto. Paulo, apóstolo, foi ele quem confiou esse bom depósito a Timóteo, mas, em primeira instância, o depósito foi enviado por Deus. E Paulo apenas foi um instrumento. Ele agora estava a passar para outro o bom depósito. Timóteo não recebeu uma opinião, mas uma comissão divina. Não era um pensamento de Paulo, era algo que vinha do próprio Deus. Por que é que este depósito deveria ser guardado? O depósito deve ser guardado, ou deveria ser guardado, e deve ser guardado, porque ele pode ser corrompido pelos falsos mestres, pelos hereges que se levantam, porque ele pode ser deturpado. O Evangelho pode ser corrompido, deturpado e, pior, pode ser abandonado. Outros podem até resistir-lhe. Mas nota algo impressionante, que se por um lado nós somos chamados a guardar o depósito que nos é confiado, este bom depósito que nos é confiado, repare que Deus é quem guarda o depósito final. Em 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 12, nós lemos: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então nós temos essa missão, essa incumbência, essa responsabilidade de guardar o bom depósito. Mas ao fim e ao cabo, é Deus quem guarda o depósito final. A Igreja, cada crente em particular, guarda a fidelidade presente, enquanto Deus guarda a salvação final, o depósito final. Somos chamados a guardar, mas dependemos totalmente da graça de Deus. Não é por nossa própria força que nós conseguimos alguma coisa. Guardamos a fé porque somos guardados por Deus. Guardamos o bom depósito porque Ele nos guarda e nos segura também. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar, diz Judas na sua epístola capítulo 1 e versículo 24. Ao fim e ao cabo, e para resumir, pastores e líderes têm a responsabilidade de guardar o bom depósito. 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 16, o apóstolo Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvar-te-ás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Para além dos pastores e líderes, também mestres e obreiros têm a responsabilidade de guardar o bom depósito. E, particularmente, cada crente, todo o crente, também tem a responsabilidade de guardar esse depósito do Evangelho como testemunho da verdade e da transformação que Deus operou na sua vida por meio do Evangelho. Porque a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? O Evangelho. E esse Evangelho tem poder para salvar, para curar e para libertar. Então somente é preciso que lhe demos ouvidos e que o aceitemos pela fé. A Escritura usa repetidamente a linguagem de vigilância e preservação. Nós podemos pensar noutras coisas que também precisam de ser guardadas. Ou seja, devemos guardar a verdade sem parcialidade, ou seja, com imparcialidade. A verdade não pode ser negociada por favoritismo. A palavra de Deus diz-nos: compra a verdade e não a vendas. Por isso eu quero terminar deixando-te aqui algumas perguntas de reflexão. E juntos, depois de ouvir a falar acerca deste bom depósito, da responsabilidade de guardar este bom depósito que nos foi confiado da parte de Deus, a pergunta é:
Estou guardando a verdade ou apenas repetindo tradições? O que é que eu tenho permitido entrar na minha mente que ameaça este bom depósito? Tenho tratado o Evangelho como algo precioso ou como algo comum? A minha vida confirma a doutrina que confesso? Eu devo confessar que ainda estou longe de pôr em prática aquilo em que eu creio e aquilo em que eu vos falo. Por isso esta pergunta também é para mim. Estou deixando um legado ou estou enterrando a verdade recebida? Guardar o depósito exige santidade e compromisso. 1 Pedro 1,15 nós lemos: sede santos em toda a vossa maneira de viver. É um exame de reflexão que devemos levar a sério. Pensemos neste bom depósito que não é nosso, que vem de Deus, que nos foi confiado, que deve ser guardado com fidelidade, sustentado pelo Espírito Santo que em nós habita e deve ser proclamado até à volta de Cristo. Para que depois no final podermos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que esta seja também a nossa confissão naquele dia. Mas antes de terminar, não queria deixar de me dirigir àqueles que ainda não aceitaram o Evangelho, ainda não o compreenderam na sua totalidade, ainda não receberam este bom depósito. Há um passo primeiro que é preciso ser dado. É que aceites Jesus no teu coração para que Ele te possa confiar o bom depósito. E eu queria perguntar-te: que valor tens dado à tua alma? E a que verdade tens confiado a tua vida? Tens rejeitado a verdade do Evangelho? Tens-lhe resistido? Tens adiado uma decisão para amanhã, para o dia seguinte? Agora, se este Evangelho que eu te falei aqui, que eu te apresentei aqui, é um tesouro como de facto é, por que rejeitá-lo? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, diz: fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, dizia o apóstolo Paulo. Se ele era o principal dos pecadores, então nós, coitados de nós, miseráveis de nós, em comparação com ele, estamos tão longe, tão longe, tão longe. Agora imagine, em comparação com um Deus Santo. O pecado faz separação entre nós e Deus. Por isso é preciso que haja uma reconciliação. E hoje, Deus quer que tu dês esse primeiro passo, aceitando a Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador, aquele que deu a sua vida por ti na cruz do Calvário para perdão dos teus pecados e para concessão de vida eterna. O passo seguinte, o Senhor Jesus confiar-te-á certamente este bom depósito e passarás a viver uma vida com propósito. Por isso eu te convido a arrepender-te dos teus pecados e a voltar-te para Jesus em oração, creres nele de todo o coração e recebendo este Evangelho que salva, antes de rejeitar a verdade que te irá julgar.
que faças essa decisão hoje. Eu te convido, eu quero ajudar-te a tomar essa decisão, eu convido-te por isso a fazeres a oração do pecador perdido, mas arrependido, que vou deixar aqui nos comentários. Que Deus te abençoe.